Olá, povo querido do sétimo ano, aqui estamos para a nossa primeira aula de História, nessa 13ª semana de estudo à distância. Nesta aula de hoje, uma aula um pouco curta em comparação às anteriores, porque faremos a correção apenas das duas questões que foram passadas para casa na semana passada. Visto que já concluímos o capítulo e também o livro 2, nessa aula faremos somente correção, não teremos atividade de casa, mas estarei disponibilizando um texto que vamos trabalhar amanhã pelo Zoom, ok? Então, fazendo a correção aí da atividade, a respeito dos primeiros habitantes do Brasil, assinale duas alternativas corretas. A letra A diz que grupos seminômades foram os primeiros habitantes do Brasil e estavam localizados apenas no litoral do território brasileiro. Grupos seminômades, sim, mas não apenas no litoral. Eles se agruparam e se estabeleceram também pelo interior. Então, o erro dessa letra A estaria em restringir a presença e a ocupação desses grupos seminômades apenas ao litoral. E eles não se estabeleceram apenas no litoral, mas por todo o território daquilo que viria a ser o Brasil. Letra B. Há cerca de 6.000 anos, o desenvolvimento da agricultura permitiu o crescimento populacional dos habitantes do território brasileiro. É verdadeiro, conforme nós vemos ali na página 46 e o parágrafo 5º. À medida que eles começam a praticar a agricultura, eles têm um modo de vida mais seguro, o que vai fazer também que, com a ajuda dessa alimentação e de abrigos construídos, e porque praticam a agricultura, precisam ficar sedentários naquele local, esperando brotar a colheita e colher aquilo que plantaram. Isso dá uma segurança maior de vida e, consequentemente, nesse estilo de vida mais seguro, um aumento dos povos que aqui habitavam, cujos índios hoje são seus descendentes, né? Não pensemos que erradicou-os por completo, ainda temos sim os descendentes indígenas. Letra C. Na organização dos grupos nômades, os homens eram responsáveis pelas atividades de caça e as mulheres pelas de coleta. A gente explanou isso de maneira muito clara na aula passada, com aqueles slides, e também você encontra essa informação na página 46 e o parágrafo 4º. Então também é verdadeira a letra C. Letra D do primeiro diz que o aumento da população de 1.500 para 3 milhões de pessoas ocorreu por causa da presença dos portugueses e dos conhecimentos médicos que os portugueses trouxeram. Se essa alternativa fosse verdadeira, a B teria que estar incorreta, porque a B diz que o que favoreceu o aumento da população dos nativos foi a prática da agricultura e não a presença dos portugueses. Pelo contrário, a presença dos portugueses provocou o processo reverso, o processo contrário, não o aumento, mas a diminuição das populações indígenas. De modo que o que a gente encontra hoje no Brasil, as etnias indígenas, é apenas 1/3 daqueles 3 milhões que habitavam a América, habitavam o território brasileiro na chegada dos portugueses. Outra informação errada que essa letra D contém é que os portugueses não trouxeram conhecimentos médicos, pelo contrário, eles traziam doenças as quais os indígenas não conheciam e para as quais os indígenas ainda não possuíam anticorpos e que serviu também de um modo de dizimar, eliminar muitos indígenas, as doenças trazidas pelos portugueses. Vamos agora para o segundo, né? De modo que no primeiro estão corretas a letra B e a letra C. Confira aí no seu livro de atividades, em a página 24. Segunda questão. A respeito dos hábitos dos povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, vamos assinalar verdadeiro e falso. A letrinha A diz que muitos grupos indígenas viviam em habitações coletivas, dispostas em forma circular, assim como fazem as atuais tribos na região do Xingu. Isso é verdadeiro, conforme está lá na página 50 e o parágrafo 2º. Nós também revisamos e explanamos os três modos de habitação, de construção das aldeias. Você tinha um modo circular, onde as ocas, as habitações, em círculo um ao lado da outra. Você tinha um modo circular com uma construção no centro para reuniões coletivas, e você tinha também um terceiro modo de organização, uma só construção, onde ali tanto eles viviam como também faziam as suas reuniões naquela única habitação comum, também circular,
no centro de toda a aldeia. Então é verdadeiro, letrinha A. Vamos à letra B do segundo. Os portugueses observaram que os grupos indígenas demonstravam ter forte integração com o espaço natural. Também, inclusive dissemos na aula passada, você deve lembrar e não esquecer, que entre os indígenas não havia o conceito, a ideia de propriedade privada, porque eles se relacionavam de maneira muito livre e toda a terra, tudo aquilo que a natureza dispunha era a ser usado por todos. Não havia noção de propriedade privada, de um índio construir sua casa, sua oca, tomando o território ou o terreno, invadindo terra de outro, porque tudo era de todos ali na aldeia. Uma integração bastante de liberdade com o espaço natural. Letra C. As moradias indígenas eram de posse das famílias que habitavam o local. Isso significa que os indígenas tinham a noção de propriedade privada. Acabamos de dizer que não. Que eles tinham uma grande construção comum, diz o texto, e que relacionavam-se de maneira muito livre, dispondo dos recursos naturais para todos que habitavam na aldeia. Então é falsa a letra C. Letra D. Como forma de organizar o estudo dos diferentes povos indígenas, foi utilizada a divisão desses povos de acordo com o tronco linguístico de cada um. Também é totalmente verdadeiro, não tem nem o que comentar. Isso está logo ali no início do capítulo 8º. Letra E. Os grupos nativos do Brasil desenvolviam atividades de caça, coleta e comércio. É falso. Se tivesse ali no lugar de comércio a palavra pesca, seria verdadeira. Caça, coleta, comércio, eles não tinham noção de comercializar. Tudo era de todos. O que eles precisavam estava ali à disposição. Cada aldeia, em cada localidade ali do Brasil, tinha ao seu redor a água, as frutas, verduras, a agricultura que praticavam. Tudo eles absorviam da terra, não precisavam estar comercializando uma tribo com a outra. Mesmo na chegada dos portugueses, esse conceito de comércio ainda não foi introduzido, porque a relação também com os portugueses era de troca. Troca em busca dos utensílios trazidos pelos portugueses e em devolução do trabalho indígena. De modo que a correção do segundo ficará VVFVF. Confira aí no seu livro de atividades, página 24. Como dissemos, já concluímos o capítulo 8º e também o livro 2, de modo que esse vídeo é somente correção, mas amanhã nos encontramos pelo Zoom e aí sim vamos debater esse texto que eu vou dispor e consequentemente terá uma outra atividade para casa amanhã. Bons estudos, nos encontramos amanhã pelo Zoom, não deixe de participar.